é que você possa estar aí na sua casa fazendo o simulado como se você estivesse na escola realizando uma prova, certo? Porque é interessante para você mostrar o que você aprendeu, certo? Se eu for pesquisar, eu vou perder muito tempo, né? Acabo que, por vez, que Ô confundindo tia, questões, os horários que vai ser pra gente estudar vai estar disponível no Google Sala de Aula? vai estar disponível lá na agenda online, onde sempre teve, onde vocês pegam o link, tá? E assim, gente, eu tô falando isso para vocês porque vai estar disponível lá, certo? Lá na agenda online, que é onde vocês pegam o link. Eu estou dizendo para vocês que na próxima semana vocês vão ter o simulado de segunda a sexta, ou seja, do dia 14 ao dia 18, se eu não me engano. É. E assim, eu estou falando isso, que não vai ter aula, que vai ter só o simulado. Por quê? Para não acontecer de, ai, tia, eu não estou conseguindo entrar na sala de aula, não estão me deixando entrar, certo? Não estão aceitando a minha entrada. Eu estou dizendo isso justamente porque, para não acontecer isso, vocês prestem atenção para não estar nesse, digamos que, nessa confusão toda, achando que ninguém deixou vocês entrarem, certo? Por conta disso. Porque não vai haver aula, é apenas o simulado. Como eu disse para vocês, os conteúdos vão estar disponíveis para vocês estudarem, vão. Estudem os textos, estudem as atividades, certo? É muito importante. Por quê? Para vocês estarem fazendo um simulado de consciência própria. A nota que você tirar, independente de você tirar um 7 ou 8, vai ser porque você estudou, porque você aprendeu. Se você pesquisar, aí você vai estar colocando a resposta do livro, não é a sua, certo? Então, assim, vai funcionar dessa maneira. Igual eu penso que seja assim, né? Que vocês possam estar fazendo como se vocês estivessem na escola. Porque se vocês estivessem na escola, vocês não poderiam pesquisar, certo? Então, de antemão, é isso que eu vou dizer, é isso que eu estou dizendo para vocês. Vai funcionar no mesmo sistema, certo? Inicia na segunda-feira com produção textual. Na terça vem as ciências humanas, que é ética, história e geografia. Quarta, ciências naturais, que é as ciências. Na quinta, linguagens e códigos, português, artes e inglês. E na sexta, matemática, que é o que vocês encerram com matemática na sexta-feira, ok? Não esqueçam do tempo, é no horário da aula, de 7h30 às 9h50, ok? Pronto, explicando isso aí para vocês, né? Já falei, a gente só vai se ver agora, passando essa Obrigada, tia. semana na outra, né? Na última semana do mês de setembro, a gente vai se ver, certo? Então, eu espero que vocês estudem, né? Que vocês façam um bom aproveitamento dos conteúdos, certo? Do simulado, né? Espero que ninguém fique de recuperação. Eu tenho certeza que ninguém vai ficar, que vocês todos vão tirar notas boas, certo? Porque vocês são super inteligentes, né? Ok? Pronto. Então, vamos dar continuidade com a nossa aula. Né? Como eu falei para vocês ontem, a gente não viu o nosso conteúdo todo, a gente vai terminar de ver ele hoje. Nós iremos corrigir a página 138, que foi a que vocês fizeram ontem, né? E a 139 fica para casa hoje, tá bom? Encerrar a aula, a tia coloca lá no Google Sala de Aula, mas vocês já estão sabendo que a página 139 é para casa. São 4 questões, né? É a 4, a 5, a 6 e a 7. Depois a gente vê isso aí. Mas vamos aqui, na página 138, fazer a correção da atividade. Eu, como costume, eu vou colocar aqui no chat, certo? As questões para vocês estarem corrigindo, tá bom? Vamos lá, página 138, questão 1. Pede para vocês completarem o texto com as palavras que ele deu abaixo. Eu não vou digitar o texto, eu vou digitar apenas as palavras na sequência do texto, tá? Vamos lá. Os animais invertebrados
são aqueles que não têm coluna vertebral, como mosquito, a borboleta e a joaninha, que compõem o grupo dos insetos. Essa é a primeira frase, tá? Aí na segunda frase vem embaixo. Há também animais invertebrados que vivem na água, como o polvo, o camarão e a lula, tá? Coloquei aí para não ter dúvida, certo? Os animais invertebrados são aqueles que não têm coluna vertebral, como o mosquito, a borboleta e a joaninha, que compõem o grupo dos insetos. Há também animais invertebrados que vivem na água, como o polvo, o camarão e a lula, certo? Questão 2. Na questão 2, ele pede para vocês diferenciarem, né, qual é a diferença entre um animal vertebrado e um animal invertebrado. Eu coloquei aqui no meu livro tem uma resposta, tá? E essa resposta eu acho que é bem parecida com a de vocês. Ô, tia, eu posso falar minha 2? Pode. Então, assim, porque os animais vertebrados têm colunas, e os animais invertebrados não têm coluna. Pronto. Tia, posso falar minha resposta? Tia, agora eu posso Pode. ler o Um meu, de cada vez, tá? Porque tem 3 pessoas falando ao mesmo tempo. Um de cada vez. Vamos Posso lá? eu, tia? Vamos, pode falar. O primeiro. Tia, eu coloquei que os animais vertebrados têm coluna vertebral e os invertebrados não têm coluna vertebral. Uhum. Ok. Sim. Pode. Os animais vertebrados não quer dizer, os animais vertebrados possuem coluna vertebral e os invertebrados não têm. Ótimo. Posso ler a minha tia? Pode sim. O meu, tia. Depois da Maria Clara você lê, tá bom? Vai, Maria. É assim. Os animais vertebrados são aqueles que têm coluna. Os invertebrados, como o mosquito, a borboleta e a joaninha, que compõem o grupo dos insetos. Ok. Os Vai. animais invertebrados não possuem coluna vertebral e os vertebrados possuem. Ótimo. Tia, pode Próximo. ser minha resposta? Pode sim. Os animais vertebrados têm coluna vertebral, mas os invertebrados não têm. Pronto, muito bem. Ok? Tia, eu posso falar a minha? Pode. A existência dos ossos, pois os animais vertebrados têm ossos e os invertebrados não têm. Pronto. Ótimo. Também tudo faz parte, né, da diferença entre um para o outro, certo? A diferença deles é porque os animais vertebrados, eles possuem um crânio e uma coluna vertebral. E os invertebrados, eles não possuem nenhuma dessas estruturas, certo? Mas está certo o que vocês colocaram. Pode ler, Lívia. Tia, eu botei assim. Os animais vertebrados têm coluna vertebral, enquanto os invertebrados não possuem coluna vertebral. Pronto, ótimo, muito bem. Tia, eu Certo? posso ler o meu? Pode. Os animais vertebrados possuem uma coluna vertebral e os invertebrados não possuem coluna vertebral. Isso, muito bem. Pronto, continuando aqui, tá? Na questão 3 e última, certo? Diz assim, ó, os animais ilustrados abaixo servem para a nossa alimentação e são invertebrados. Escreva o nome deles. O primeiro é um siri e o segundo um polvo, tá? São esses 2 animais aí.
siri e o polvo. Coloquei aí para vocês, certo? Pronto. E no primeiro eu coloquei caranguejo, tá errado? O caranguejo e o siri é basicamente a mesma coisa, né? Então não tá errado não, tá bom? Tia, no segundo eu botei Lula. Tá errado? A lula e o polvo também são praticamente a mesma coisa, tá? Não tem problema, pode deixar. Vamos lá. Continuando aqui, né? Nós iremos, vocês voltem aí para a página 137, que é o que a gente ficou de ver ontem, né, gente? Que foi o que a gente ficou de ver ontem, né? Que era o restante. A gente viu as características dos Oi, tia, animais. na segunda imagem eu coloquei Lula. Tá bom, a tia acabou de falar, o Pablo também, viu? Não tem problema. Coloquei polvo e caranguejo. Ok. Pronto, vamos lá. Aqui na página 136, nós vimos as características dos animais invertebrados, né? Que os animais invertebrados, eles não têm coluna vertebral e não têm crânio, né? Mas os vertebrados têm, isso a gente já viu, certo? Gente, tá meio quente hoje, viu? Então, assim, gente, e eles também não têm nenhum outro tipo de ossos, tá? Tanto os animais invertebrados, certo? Que tem os seus grupos. Eu falei para vocês ontem, né? Os animais vertebrados, eles têm o grupo deles, né? Que são os mamíferos, as aves, os peixes, os répteis e os anfíbios. Os invertebrados também não são diferentes. Eles também têm o corpo, as características e os grupos que formam eles, né? E a gente, que foi o que a gente ficou para ver agora nesse momento, né? Então, aqui na página 137, vamos ver. Conheça alguns grupos de invertebrados, certo? Quando ele diz conheça algum grupo de invertebrados, isso quer dizer que pode haver outro. Pode, certo? Mas aqui ele só colocou apenas esses 5 grupos. O primeiro é os anelídeos. Os anelídeos, que ele tem como exemplo a minhoca, certo? Ele tem o corpo formado por anéis musculares. Como assim, tia? Eu não sei se vocês já observaram, as minhocas, o corpo dela é tipo uns anéisinhos assim redondos, certo? Que vai formando o corpinho dela, certo? Que esses são chamados de anéis musculares. Não possuem nenhum tipo de esqueleto, certo? As minhocas, elas não possuem nenhum tipo de esqueleto. A minhoca, ela é um exemplo de anelídeo, certo? Foi o que eu acabei de falar para vocês. O corpo dela é revestido por anéis musculares, né? Que é, como ela não tem nenhum tipo de esqueleto, e ela se locomove como rastejando, certo? A minhoca, ela se locomove rastejando. Aí nós temos os artrópodes. Igual a cobra, né, tia? Mas a cobra, ela faz parte dos vertebrados, certo? Porque a cobra, ela é réptil, certo? A minhoca não, ela não tem nenhum tipo de esqueleto. Pronto, os artrópodes. Os artrópodes são animais que têm a característica de ter exoesqueleto. Pronto, os artrópodes, como ele deu aí o exemplo do inseto, o aracnídeo e o crustáceo, a borboleta, a aranha e a lagosta, né? Então, assim, gente, o siri, caranguejo, tem a característica de ter um exoesqueleto. Como assim, tia? Pronto. O esqueleto deles é externo. Externo, quando a gente fala em externo, quer dizer o quê? Fora, certo? Como é o caso do caranguejo e do escorpião, certo? O escorpião e o caranguejo, vocês podem observar que o esqueleto deles, o exoesqueleto, né, porque eles não têm, o exoesqueleto é na parte de fora, certo? Oi. Que página? Meu Deus, tu tá acompanhando, não? Página 137. É porque eu fui. Eu. Deixa. Pronto, página 137, tá? Vamos lá. Tia,
Eu acho que o Isaac nunca acompanha o que a tia tá lendo. Como é? Eu acho que o Isaac nunca acompanha. Uhum. Pronto, vamos lá. Então, como eu falei dos artrópodes, né? O exoesqueleto deles é do lado de fora, certo? Tais seres vivos possuem o corpo coberto por uma carapaça bem resistente, que confere proteção e maior facilidade para se movimentarem, certo? Então, assim, eles têm uma facilidade, né, de se movimentar, por quê? Porque o corpo deles é coberto por uma carapaça, certo? Uma pele dura, entenderam? Pronto. Aí ele deu o exemplo da borboleta, né, como eu falei para vocês, da aranha e do caranguejo, que é um crustáceo, o aracnídeo e o inseto, certo? Agora nós vamos ver alguns exemplos de crustáceos. Nós temos os cnidários, temos os moluscos e os equinodermos. Os cnidários são animais aquáticos, certo? Na maioria são marinhos, né? Claro. Que queimam quando são tocados. Ou seja, quando ele diz que queimam quando são tocados, quer dizer o quê? Que quando você toca, né? Ou seja, ao ele entrar em contato com a nossa pele, onde pegar, vai queimar, certo? Porque ele tem, digamos que não é um fogo, né? Mas ele tem uma pele ácida, né? Muitos deles são fixos, né? Outros não, movendo-se livremente em seu habitat, certo? Se você não mexer com ele, ele não mexe com você. E é isso que ele está querendo dizer, certo? Algumas espécies não têm nenhum esqueleto, como a água-viva, certo? A água-viva, gente, elas não têm nenhum tipo de esqueleto, certo? Outros constroem esqueletos calcários, que formam os corais, certo? Esses esqueletos calcários é como se tivesse um calcáriozinho, certo? Para formar um materialzinho que forma o exoesqueleto deles, certo? Tia, Oi. a tia sabia que 50% da água viva é só água? Uhum. Certo. É verdade. Pronto. Os moluscos. Os moluscos, eles possuem o corpo mole, certo? Um corpo mole. Podendo ter uma concha interna, e há os que não têm concha alguma. Aqui ele deu o exemplo do caracol. Ele tem o corpo bem mole, mas ele se esconde debaixo da sua concha, certo? E essa concha, gente, ela é dura, né? Quase igual uma carapaça, certo? Pronto, é como eu falei para vocês. Aí nos cnidários, né? Ele deu o exemplo da água-viva. Nos molúsculos, eles deu o exemplo do caracol. Oi. O casco da tartaruga é oco ou não é oco? O casco da tartaruga? É. Não, por dentro, né? Sempre, claro que vai ter alguma coisa, né? Que é a parte do corpo dela, certo? Que é onde também ela esconde. Eu acho que vocês já prestaram atenção que a tartaruga, ela se esconde também debaixo da carapaça dela, certo? É igual o caracol. Vai ter o espaço de eles entrar todinho, né? Debaixo da sua carapaça, certo? Pronto. Tia, Oi. a casa da tartaruga sempre vai proteger ela? Isso. A carapaça da tartaruga, do caracol, é o que protege eles, certo? É sempre o que vai proteger. Ela nunca Como vai é? Como é, Letícia? Ela nunca vai quebrar. Não, creio eu que realmente não quebre, né? Porque é uma coisa bem dura,
né, bem resistente a pancadas, né? Ela quebra, tia. Pois é, eu estou dizendo assim, porque eu mesmo ainda não ouvi falar, né? Mas pode acontecer, ninguém sabe. Vamos lá. Oi. Eu já vi uma tartaruga. Uhum. Também já vi. A minha bisavó. Pronto, vamos lá, continuando, né? Os equinodermos. Ele finaliza aí com os equinodermos. Os equinodermos, gente, eles têm o esqueleto interno, né? Por dentro. A pele está sobre o seu esqueleto e é muito fina. Ou seja, ele tem um esqueleto interno que é dentro, certo? Mas que a pele por fora é muito fininha, né? Vivem exclusivamente em um mesmo tipo de habitat, que é o quê? O mar, certo? Os equinodermos, eles não saem do mar. O nome desses animais tem o significado de pele com espinhos, certo? Esses animais equinodermos, eles têm, tá aqui, ó, tem o exemplo aí para vocês observarem, certo? Que tem o corpo por dentro e essa pele por fora é fina, mas tem espinhos. Ou seja, impossível da gente conseguir tocar, né? Porque com certeza vai furar, né? Que é igual o porco-espinho. Porco-espinho. Ah, eu sei. Entendi. Ok. Vamos lá. Ô tia, eu já vi um filme e meu primo já falou desse esquinodermos, odermos, Uhum. esses Sei, espinhos. entendi. Pronto, então vamos lá, né? Continuando. Pronto, como eu falei para vocês aqui, né? Vou terminar agora para finalizar. Nós temos os grupos, né, dos invertebrados, que são os anelídeos, artrópodes, e nós temos também alguns exemplos de crustáceos, né? Os cnidários, os moluscos e os equinodermos, certo? E cada um ele deu um exemplo. O exemplo de anelídeo é a minhoca, né? Que tem o corpo revestido por anéis musculares. Os artrópodes, ele deu o exemplo de 3, né? Que são os insetos, os aracnídeos e os crustáceos. Já nos cnidários, ele deu a água viva, né? Que é aquela que, a você tocar, o contato com a pele, ela queima. Os moluscos, né? Que são os caracóis. E os equinodermos são os que têm espinhos, certo? Pronto, gente. Para finalizar, vocês irão fazer a página 139. Eu já até coloquei lá no Google Sala de Aula, certo? Para vocês fazerem. Quando a gente voltar, passando essa semana do simulado, na próxima que a gente tiver aula, a gente corrige essa única página, certo? Na questão 4, ele pede para você colocar verdadeiro ou falso, né? Verdadeiro nas frases verdadeiras e falso, F nas falsas. Nós temos 3 frases verdadeiras e apenas uma nas falsas. Uma falsa, né? Os invertebrados terrestres podem viver em matas, desertos e muitos outros ambientes. Aí vocês vão dizer se é verdadeiro ou falso. Os únicos invertebrados que têm asas pertencem ao grupo dos crustáceos. Camarões, caranguejos, lagostas e lulas são exemplos de... Desativa o microfone, por favor. São exemplos de invertebrados usados na alimentação em todo o mundo. E a última, os invertebrados usam diferentes maneiras de locomoção. 5. Indique se cada animal a seguir é útil ou nocivo. Depois escreva as ações de cada um. Aí ele deu a abelha, né? Você vai marcar um X se ela for útil ou se ela for nociva. A barata, a mosca, o gafanhoto e o mosquito. Vocês vão dizer marcar um X, quais são úteis e quais são os nocivos. E o que ele faz? A abelha, ela faz o quê? A barata, a mosca, o gafanhoto e o mosquito, certo? 6. Pesquise e descubra por que esses animais são considerados nocivos. A formiga, por que ela é nociva? O pernilongo, o escorpião e o gafanhoto, aí vocês vão colocar, tá bom? E na 7, pesquise em livros, revistas ou na internet, né, sobre problemas de saúde que podem ser causados pela febre zika e pela chikungunya, certo? Que no momento foi até um pouco esquecida por conta do coronavírus, né? Ninguém sabe qual é o pior. Mas vocês podem estar pesquisando, né? Qual é os problemas de saúde que podem ser causados por essas duas doenças, que é relacionada ao mosquito, né? Aedes aegypti, certo? Que é o mosquito da dengue.
ok? Então, vocês irão fazer essa página, página 139, certo? Como eu falei para vocês, nós só temos essa aula de hoje, né? Amanhã a gente não tem, na outra semana nós não teremos, só na última semana do mês de setembro, né? É isso, ok? Então, desde já eu desejo para vocês um ótimo dia, um ótimo final de semana, uma semana de muito estudo para vocês fazerem o simulado de vocês, ok? Então, beijos, abraços, tchau e até a próxima aula. Tchau, 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 foi queimada tia. Minha avó já foi queimada por um. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, gente. Bye, bye. Tchau, gente.